Boa tarde, então, internacionalistas. Nossa aula número 5, né, de História das Relações Internacionais B. Nós já tratamos nessa disciplina a respeito da Guerra Civil Norte-Americana, já tratamos também da Guerra de Unificação Alemã e tratamos nos últimos encontros a respeito, principalmente, da questão do imperialismo no continente africano. Na semana passada, a gente tratou um pouco do imperialismo britânico e do imperialismo francês, e vimos também algumas nuances em relação a essas duas formas de imperialismo conduzido por esses países europeus. A gente também discutiu um pouco a respeito de como que eram os elementos de dominação europeia sobre os povos africanos, principalmente a dominação formal e a dominação informal. Eu fiz uma explicação conceitual do que é a dominação formal e o que é dominação informal. Eu chamei muita atenção de vocês a partir daqueles 3 M's, né? Os mercadores, os militares e os missionários. Enfatizei as razões e motivações por que houve o imperialismo. Discutimos o conceito de Lênin de imperialismo. Até chamei a atenção de vocês que na disciplina que seguirá, né, a trilogia História das RA, né? Histórias RA, Histórias RB, Histórias RC, será com o professor Guinter. O Guinter já pediu em prova a respeito do conceito de imperialismo, de acordo com Lênin. A gente conversou sobre isso também na semana passada. Vimos, então, as motivações, as justificativas para o imperialismo europeu. Vimos que foram principalmente por razões econômicas, mas eles também buscaram justificar junto aos seus povos, né, a justificativa principalmente baseadas, né, embasadas em pseudociência, né, e principalmente teorias racistas, né. E é interessante que eles vão embeber dessas teorias racistas, pseudocientíficas, que vão ganhar muita força, né, no final do século XIX, e que depois vão, de certa forma, inspirar tanto o movimento fascista na Itália e principalmente o movimento nazista na Alemanha de Hitler. Praticamente, Hitler vai reler, e vai reler muito mal, né, essas ideias desses autores, desses grandes autores do século XIX, que vão enfatizar essa questão de não deveria haver mestiçagem, que os brancos são superiores às demais civilizações, que os europeus são superiores às demais civilizações. A gente conversou bastante a respeito disso no encontro da semana passada. Então, hoje, dando prosseguimento um pouco ainda mais essa questão, eu acho também aqui recomendável que vocês, quando tiverem oportunidade, façam a cadeira de ADCG com o professor Igor Castellano, que é um dos grandes nomes, né, das relações internacionais em relação à África na atualidade. Eu diria que ele está entre os 5 maiores do Brasil em termos de conhecimento, de estudo sobre a África. Então, é importante para aqueles que querem entender, conhecer maiores detalhes, maiores pormenores em relação à questão do continente africano, a forma como eles se tornaram independentes, a forma como eles se tornaram autônomos, e todos os conflitos que eles passaram ao longo do século XX, agora as características também do século XXI, é importante que vocês façam essa cadeira. Perfeito, pessoal? Vamos, então, olhar esse slide que nós iríamos conversar na semana passada, que é a África, século XXI, desafios e perspectivas da democracia. Bom, pessoal, então, uma análise dos desafios e progressos democráticos no continente africano, apresentado por mim. Então, vamos a isso que vamos tratar a partir de agora. Bom, pessoal, o índice de democracia cenário atual. O Oriente Médio e a norte da África, seguidos pelo restante do continente, olha que coisa curiosa, pessoal, registram as pontuações mais baixas no índice de democracia da revista The Economist, desde 2006. E é muito curioso que isso indica, né, uma recessão democrática. É muito curioso também vocês verem aqui nesse mapa do continente africano, como vocês estão visualizando bem, né, regimes autoritários em vermelhos, regimes híbridos em amarelo, né, vocês estão percebendo, também tem vários países de regime híbridos, e regimes democráticos em azul, praticamente vocês estão percebendo que é na região, a porção mais central, né, do continente africano. Mas veja que praticamente no norte do continente africano, né, que antigamente os autores gostavam de falar a África branca, né, que seria a África árabe, está praticamente com regimes autoritários. Se vocês se lembrarem, alguns anos atrás, nós tivemos a famosa Primavera Árabe, né, que era uma tentativa de tirar esses regimes autoritários, e vejam que, apesar do sucesso, êxito, entre aspas, da Primavera Árabe,
foram restabelecidos regimes autoritários em boa parte desses países, que reivindicavam mais espaço, mais direitos humanos, entre outras questões. Interessante, então, observar isso em relação ao continente africano, principalmente nesse mapa, que fica muito fácil de visualizar regimes autoritários, regimes híbridos e regimes democráticos. Claro, regimes híbridos significa que o regime é tanto autoritário e democrático, ele praticamente reúne as duas características, né? Mas ele não é inteiramente autoritário, ele também não é inteiramente democrático, né? Essa que é a característica de regimes híbridos, né? Isso é claro de acordo com o estudo da revista Economist, que é uma revista, como vocês sabem, muito conceituada, e ela tem um estudo muito sério sobre a questão da democracia. Aqui, então, eu trago alguns casos recentes, não tão recentes, mas para a gente verificar essa questão, essa hipótese que eu estou levantando para vocês, de recuo democrático baseado, então, na revista Economist. Vejam, pessoal, Burkina Faso e Mali, múltiplos golpes militares e adiamento de referendos, atrasando o retorno à democracia. Veja que, então, ondas de autoritarismo, de recuo democrático, nesses dois países aí mencionados. Tunísia, de farol da Primavera Árabe, é um caminho para um governo autoritário, com concentração de poder. Vejam, houve aquele respiro, né, uma tentativa, né, da Tunísia ser quase um dos líderes do farol, de fato, da Primavera Árabe, mas, novamente, houve a reorganização do governo autoritário, novamente com concentração de poder. Jordânia, emendas constitucionais deram ao rei mais poder para escolher e demitir juízes, enfraquecendo as instituições. É interessante, né, pessoal? A gente tem conversado muito, né, em histórias de RA e agora na disciplina de histórias RB, mas eu acho que na África eu enfatizei demais isso, essa luta que sempre há nas RI entre forças, né? Eu acho que é isso que eu tenho tentado demonstrar com vocês ao longo dos nossos encontros. Na história das RA, nós falamos muito sobre forças conservadoras, ondas conservadoras, e forças do liberalismo. Basicamente, a gente pode perceber isso a partir das duas revoluções que eu mencionei no semestre passado, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e as demais revoluções, que são chamadas também de revoluções liberais, revoluções burguesas, mas que elas são acompanhadas também de movimentos conservadores. As guerras napoleônicas nada mais são que também, além da tentativa da França, né, se tornar hegemônica em termos de Europa, mas é também uma tentativa de respiro, né, de busca do conservadorismo. Quando Napoleão e a França é derrotada, o que a gente percebe com o Congresso de Viena? A vitória do conservadorismo. E é interessante que depois, lá na metade do século XIX, vai iniciar novamente um processo de busca de revoluções liberais. E a gente já conversou sobre isso, né? A Santa Aliança, que praticamente era uma organização que tinha por objetivo conter movimentos nacionalistas e principalmente movimentos liberais, né? Então, no século XIX, a gente pode perceber essa luta, essa disputa, né, essa disputa praticamente sistêmica, né, entre o conservadorismo, ligado, então, ao absolutismo, ligado às monarquias centralizadoras, e o liberalismo, né, o republicanismo. Né. Quando a gente salta para o século XX, essa roupagem do conservadorismo ela vai se modificar, não é verdade, pessoal? A gente vai perceber, nós vamos tratar isso tanto na Primeira Guerra Mundial, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial, esse conservadorismo ele vai ter uma nova roupagem, uma nova coloração. Por exemplo, na Primeira Guerra vai ser regimes autocráticos, perfeito? Na Segunda Guerra Mundial são regimes de extremismo, né? Nós vamos então ter o extremismo na Itália, o fascismo na Itália, o extremismo na Alemanha com o nazismo. Veja que aí vai ser uma outra luta entre, então, esse fascismo-nazismo versus as democracias liberais. Quando as democracias liberais vencem essas forças de extremismo, né, o que é interessante, o que acontece a gente não pode esquecer da União Soviética, né, com o comunismo e o socialismo, também vencem, que eram três forças, então, disputando esse espaço de poder, essa disputa sistêmica. Quando chega, então, o final da Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Fria, a disputa começa, então, entre democracias liberais versus comunismo e socialismo. Mas o que acontece? O fascismo e o nazismo deixou de existir? Não, mas parece que eles entraram dentro do armário.
e ficaram ali dentro do armário por algumas décadas, né, pessoal? O que a gente tem constatado nesses últimos anos, nessas últimas décadas? Alguns autores não gostam de chamar de neofascismo, neonazismo, ou, bom, enfim, neoconservadorismo, apesar que tem muita discussão conceitual nesse sentido. Mas vejo que agora a gente percebe sutilmente no mundo todo aparecendo algo muito parecido, muito similar àqueles discursos, tanto do Mussolini, quanto do discurso de Hitler, como de outras lideranças europeias dos anos 20, dos anos 30. É verdade ou não, pessoal? Vocês concordam ou não com essa minha análise? Então é interessante que é mais ou menos isso que a gente pode perceber nesse mundo atual. Pergunta, pessoal, tá tranquila até o presente momento? Tudo bem? Beleza, obrigado, Júlia, pelo feedback, Lucas, Alana, Vinícius, todo mundo. Vamos prosseguir aqui então, pessoal. Aqui, por fim, então, Guiné-Bissau e a Gâmbia, tentativas de golpes militares recentes, embora fracassados, sinalizam instabilidade. Claro, né, pessoal, regimes que são híbridos ou são regimes democráticos, que há tentativa ou outra de golpes, sempre há, então, o risco de aumento da instabilidade. Aqui é uma coisa bastante interessante, né, pessoal? Apoio popular à democracia. Cerca de 70% de pessoas na África subsaariana preferem um governo democrático. Veja que coisa interessante, né, pessoal? Então, a maior parte da população tem esse desejo, principalmente na região da África subsaariana, de governo democrático. E protestos e pressões, né? Em Guiné, no Chad, na Gana, Malawi, manifestações populares que exigem, então, respeito aos prazos e, principalmente, governos civis. Vocês vejam que coisa curiosa, né? Praticamente no continente africano, no continente asiático, e principalmente aqui na América do Sul, sempre quando os militares se envolvem com a política, eles tomam poder e institucionalizam regimes autoritários, né? Eu até tinha pretensão, mas já perdi essa pretensão, né, anos atrás, de produzir junto ao meu grupo, o GETAP, fazer mais ou menos um atual, mais atualizado, como se fosse esqueci o termo, mas mais ou menos demonstrando essa questão de que, quando os militares, de fato, participam da vida política, sempre há essa ideia de autoritarismo, né, de regimes autoritários, né? É sempre essa característica. E praticamente isso aconteceu na América do Sul, praticamente nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, quando eles chegam, enfim, são derrubados, são retirados, né? E principalmente a gente pode observar também a mesma coisa, o mesmo fenômeno acontecendo nos países africanos e principalmente também nos países asiáticos, né? Então, essa participação muito ativa dos militares nesses regimes autoritários em boa parte do mundo. Isso se explicava muito no contexto da Guerra Fria, né? De regimes que estavam mais alinhados aos Estados Unidos e regimes mais alinhados à União Soviética. É até curioso que vocês devem se lembrar, principalmente em termos de América do Sul, praticamente os Estados Unidos financiou boa parte das ditaduras militares aqui na América do Sul, né? No Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? No próprio Chile. O próprio Henry Kissinger foi um dos grandes mentores da Operação Condor, né? Então, é muito curioso que esses militares que vão praticamente governar a maior parte desses países que eu citei, praticamente foram doutrinados pela Escola de Segurança norte-americana, né? Então, aquele discurso que a gente conversou um pouquinho também na semana passada, né? A ameaça do comunismo, a ameaça do socialismo, precisa ser totalmente sufocada. A gente não pode permitir que chegue no nosso quintal aqui na América do Sul. Veja que agora o discurso modificou-se, né, pessoal? Agora, não é a ameaça do comunismo socialismo, de certa forma, mas é a ameaça chinesa, mas continua a ameaça vermelha, né? É sempre uma ameaça vermelha chegando na América do Sul. E aí sempre vamos ter algum governo simpático, alinhado automaticamente aos Estados Unidos. A gente pode perceber em relação à Argentina de Milei, que praticamente tudo que o Trump faz, diz, e as decisões, principalmente dos Estados Unidos, né, na Organização das Nações Unidas, praticamente a Argentina vota igual, né? Vocês devem ter visto a semana passada, foi até interessante, né? Encerramos a aula na semana passada, na quarta-feira, cheguei em casa, comecei a ver as notícias, e aí a discussão que teve na ONU condenando, então,
a escravidão negra, principalmente dos países africanos, e que, de fato, foi um grande genocídio. E praticamente somente a Argentina, Estados Unidos e Israel votaram contra, né? Nenhuma surpresa para nós em relação a esses três países, né, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui, pessoal. Então, eleições, sinais de esperança. No Quênia, transição de poder pacífica em 2022, superando tensões étnicas e fortalecendo a estabilidade. Em Angola, eleição presidencial mais competitiva do que nunca, apesar da vitória do incumbente, indica avanço democrático, né? Angola que praticamente está surfando numa onda de muito petróleo, né, pessoal? Eu até tenho vários amigos portugueses, professores portugueses, que dizem que boa parte da elite econômica angolana vai estudar em Portugal, né? Vai estudar na UOL, lá, na Universidade Autônoma de Lisboa, vai estudar na Universidade de Porto, vai estudar, então, várias universidades de Portugal, boas universidades, né? Essa elite econômica angolana, né? Senegal, eleições legislativas ocorrendo sem maiores problemas, né, demonstrando maturidade política, né? Então, alguns sinais também de sinais de esperança. E a Nigéria, forte participação dos jovens nas eleições presidenciais de 2023, votando em peso na oposição, mostra um engajamento cívico. Então, veja que também, paralelamente a ondas de autoritarismo, também há ondas, de fato, também de democracia, de busca de regime democrático, de busca de estabilidade. Então, é bastante interessante esse cenário, assim, paradoxal que acontece no continente africano, mostrando que cada país, evidentemente, tem as suas peculiaridades, as suas características, né, e vai mostrando, né, a singularidade de cada um deles, né? Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma observação em relação a essa questão bem assim, bem pontual em relação à questão da democracia? Eu queria mais ou menos atualizar para vocês. Malu? Pois não? Pode falar, Malu. Por que não gostou? Não, professor, é que o senhor tinha perguntado se tinha alguma dúvida ou algum ponto, aí eu falei que não. Ah, entendi. Eu falei, ela não gostou da explicação aqui. Esse material eu já tinha encaminhado para vocês, né, Malu? Já, né? Perfeito. Vamos então agora, já que eu mais ou menos trouxe aqui uma breve atualização do continente africano, e o que vocês têm que memorizar aqui, então, há regimes híbridos, há regimes democráticos, há regimes autoritários. E essa questão do cenário de bastante instabilidade, né? É bom sempre acompanhar cada situação de cada país em relação a isso. Mas a revista Economist mostra uma certa insegurança, uma certa instabilidade, e aquele mapa, né, ficou bastante interessante mostrar que o norte é autoritário, mais ou menos ao centro mais democrático, e mais ou menos no sul híbridos, né, regimes híbridos. Bem, pessoal, vamos agora, já que nós fizemos então uma discussão na semana passada, principalmente do ponto de vista conceitual, de categorias analíticas relativas ao imperialismo, eu queria trazer agora essa questão para o Brasil. Vamos falar do Brasil, da escravidão negra aqui, que praticamente durou por 3 séculos. Há discussões dos historiadores sobre o último país nas Américas a retirar a questão do tráfico negreiro e também libertar os seus escravos negros, né? Depois eu quero também ler um texto que eu escrevi há algum tempo atrás, consegui encontrar esse texto, até eu falei, nossa, eu estava agressivo quando escrevi esse texto, espero que vocês gostem aqui. Vamos lá, aqui, abrir escravidão negra no Brasil. Vamos lá, então. Bom, então a escravidão negra no Brasil, é claro que é um outro contexto histórico. O Brasil, então, passou pela colonização portuguesa, os vários ciclos, né, como vocês sabem, ao longo da enquanto éramos colônia, e os portugueses optaram, como também optaram, evidentemente, lá no continente africano, por um modelo também de sempre escolher um principal produto de exportação, que evidentemente atendesse o mercado europeu, e utilizou, então, um grande número, em grande escala, a mão de obra negra que vai ser escravizada, vindo de boa parte de
países africanos, evidentemente grupos africanos, né, e muitos principalmente que eram colônias do próprio Portugal, e é basicamente isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora, fazendo então aqui também uma breve explanação a respeito disso, né? Então, uma análise aprofundada da história do legado da escravidão africana no Brasil, contextualizando sua importância e o impacto duradouro na sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio que eu quero conversar com vocês, mostrando que esse impacto, esse legado da escravidão ainda se mantém, há resquícios muito fortes ainda no Brasil, e a gente não pode perder isso de vista. Então, vamos lá. A escala da escravidão transatlântica, né? O Brasil, então, recebeu cerca de 3,6 milhões de africanos escravizados, é um número altíssimo. Olha lá, pessoal, isso representa aproximadamente 38% do total de pessoas traficadas para as 3 Américas. Então, um número assim, altíssimo, né, que nós recebemos de africanos vindo para cá, que praticamente foram morrendo e deixando depois seus herdeiros, que também sofreram. Então, veja que sangue negro praticamente foi esse sangue que praticamente um dos principais responsáveis, né, pela colonização portuguesa aqui no Brasil. Então, olha lá, a escravidão, então, foi um elemento central e decisivo em todas as regiões do Brasil colonial e imperial. Até a gente, provavelmente vocês já leram também, vários análises, né, textos de historiadores, eles dizem a colonização do Brasil só deu certo muito em virtude, né, da mão de obra escrava negra, né? Então, esse é um legado bastante infeliz que nós temos da escravidão e que, de fato, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ainda há reflexos no século XXI em relação a isso. Vamos prosseguir aqui, pessoal. Então, a demografia da escravidão no Brasil, população em proporções no século XVIII e século XIX. 50% da população brasileira era escrava, no ano de 1800, pessoal, 3,2 milhões de habitantes. É muito curioso, quando acontece, anos depois, a Revolução Haitiana, europeus que vinham para o Brasil temiam que algo acontecesse, algo similar, né? Como aconteceu a Revolução Haitiana, né? Então, começam a seduzir o imperador Dom Pedro II, como a gente já conversou também na semana passada, que era necessário embranquecer a população brasileira, e que deveria, então, buscar europeus. E aí, como vocês conhecem bem a história, vão vir italianos, vão vir poloneses, vão vir alemães, diversos europeus que vão vir para o Brasil e, de certa forma, vão, entre aspas, embranquecer o Brasil, né? Esse temor também que havia de que o Brasil repetisse o que aconteceu em relação ao Haiti. 1,9 milhões, né, 1 milhão, cativos em 1818, véspera da independência. Então, também é um número, assim, altíssimo, pessoal. Nós estamos falando do ano de 1818, né, muito próximo ali do processo de independência. E também 526 mil mulatos ou negros livres no Brasil em 1818. Então, também outros dados aqui bastante chocantes, né, principalmente em relação a esses homens, esses negros que acabaram se tornando livres, né. Bom, aqui, esse é o ponto que eu acho crucial também na minha fala de hoje com vocês, né, os reflexos, o impacto dessa escravidão no Brasil até os dias atuais, né. Então, o legado da escravidão e do latifúndio continua a impactar profundamente a sociedade brasileira atual. Daqui a pouco eu vou trazer um novo material aqui, esse material tem que encaminhar para vocês, mas eu vou falar para vocês 3 elementos. População carcerária, a maior população carcerária é a população negra, de jovens periféricos. Operações de polícia militares no Brasil, os maiores alvejados também são negros, pessoal. E também um outro aspecto que a gente não pode ignorar, mas eu vou trazer daqui a pouco esses dados, mães solteiras, né, que praticamente têm que cuidar do lar e dos seus filhos, também são negras. Então, veja que é um legado extremamente cruel e brutal que nós ainda vemos do Brasil hoje, no século XXI. Um ponto que vocês também já conhecem, né, acho que a gente já conversou muito, né, principalmente em introdução às relações internacionais, 1% dos mais ricos do Brasil concentram metade da riqueza nacional. Que é um número assim que mostra muito como o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, né? Esse é um ponto bastante, assim, importante da gente chamar a atenção. Eu imagino que todos vocês que estão aqui me ouvindo não devem ficar tranquilos de ler essa informação, ler esse dado
e ficar com a consciência tranquila que isso é normal, né? Essa questão da desigualdade e essa altíssima concentração de renda. Não precisa, evidentemente, ser de esquerda para ficar insatisfeito em relação a esse dado. Olha lá, pessoal, 50% dos mais pobres possuem apenas 1% da riqueza nacional. É também um dado, assim, estarrecedor, né? Então, o Brasil, então, além do mais, figura entre os países com a maior distribuição de renda globalmente. E é muito curioso, né, pessoal, para quem leu, estudou também, pesquisou, principalmente no período da pandemia e no governo antecessor, entramos no mapa da fome, aumentou ainda mais a desigualdade de renda, concentrou mais renda, principalmente nas famílias, vamos dizer, nos grupos mais poderosos no Brasil, né? E a gente percebe também que essa elite brasileira é uma elite bastante mesquinha, né? Que gosta de concentrar renda e que praticamente não abre mão, né, dessas vantagens em todos os aspectos, desde a questão socioeconômica e principalmente do ponto de vista jurídico. Você já, evidentemente, já viram as notícias que acontecem todos os dias no Brasil, como a justiça ela é completamente desigual, como ela trata os ricos e como ela trata os pobres, né? Há uma diferença de tratamento muito grande, é muito acentuada, né? Ela não é tão cega assim, né, pessoal? Ela nunca foi cega, na verdade, ela consegue enxergar isso muito bem, né? Esse é um ponto, assim, que eu queria aqui trazer para vocês, chamar a atenção de vocês. Bom, pessoal, aqui o censo de 2022 revela que 55% da população brasileira se identifica como preta ou parda, indicando, então, um crescente orgulho e reconhecimento em se assumir como mais escurecida, né? Então, esse censo de 2022 foi bastante interessante trazer esse dado. Então, a maior parte da população brasileira, nesse censo, ela é negra, né? Negra e parda, como a gente já tinha conversado, até a Malu também fez essa observação, juntam os dois grupos, né? E que dá, então, essa maioria da população negra no Brasil nesse período. E é muito interessante, né, pessoal? Vocês devem ter visto também esse censo, a população brasileira negra, população também brasileira no número maior de mulheres, né? E a população brasileira ficando cada vez o que mais, pessoal? Envelhecida. E eu também já tinha destacado para vocês, aqui tem, claro, novas alunas, né? Mas é importante aqui chamar a atenção de vocês, a população brasileira ficando cada vez mais envelhecida. E aí, como eu já chamei a atenção de vocês, evidentemente, que dois aspectos que os futuros governos vão ter que ter uma preocupação muito grande, né? Tanto o sistema previdenciário, quanto também o sistema de saúde. Nós temos o sistema de saúde como o SUS, que apesar de todas as suas dificuldades, todos os seus desafios, funciona mais ou menos bem, não é verdade? E em relação ao sistema previdenciário, a todo momento, vocês podem perceber, vai governo, volta essa discussão de quanto tempo as pessoas devem trabalhar, né? Eu até acho que vocês devem se lembrar da brincadeira que eu fiz com vocês, que provavelmente vocês vão se aposentar, principalmente os rapazes, já chama a atenção deles, com 70, 75 ou mais anos de idade, né? Hoje, evidentemente, que tem pessoas que trabalham até 70 anos, né? E hoje a faixa é 65, 60, mas é bem provável que ocorrerá, evidentemente, novas reformas da Previdência, porque sempre existe essa fala, a Previdência está quebrada, né? Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, pessoal? Posso prosseguir? Ok, obrigado aí pelas manifestações, pelo feedback. E a pergunta também, tá legal a aula? Tá tranquilo? Fácil o entendimento? Show, então. Vamos prosseguir. Bom, então o censo 2022, dados da população preta, vamos lá. Primeiro, a população preta é a única com mais homens, 103,9 do que mulheres, 100. O Nordeste apresenta o maior percentual de pretos na população, 13%, né? A Bahia é o estado com a maior proporção de pretos, 22,4%, né? E populações preta, indígena e parda aumentaram sua participação em todos os grupos etários entre 2010 e 2022. Então, esse também é um dado bastante interessante, principalmente no que concerne a taxa de natalidade, é um ponto que destaca. Então, todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, jovens adultos, e aí as várias faixas etárias de adultos, tendo, então, um aumento
nesses três grupos étnicos, né? Então, também é bem interessante esse censo, dados da população preta em relação a essa questão. Certo, pessoal? Aqui, então, novamente, dados bastante interessantes para vocês verem o legado, como disse para vocês, eu acho interessante para quem está anotando aí, né? O legado da escravidão e do latifúndio são dois legados cruéis, brutais, em relação tanto ao período que nós vivemos como colônia, o período que vivemos também como durante o Império, né? E que praticamente até os dias atuais, né, Davi, esses dois legados ainda permanecem, né? A questão do latifúndio, principalmente da concentração de terra, a gente pode observar, principalmente no agropop, né? Até essa discussão que sempre teve ao longo do século XX, principalmente num viés econômico, vamos industrializar o Brasil, tornar o Brasil mais industrializado, ou vamos manter essa característica de sermos um grande exportador de commodities? Essa discussão que tivemos ao longo de todo o século XX, ela, de certa forma, se repete também no século XXI, porque aconteceu, a partir dos anos 80, a desindustrialização, né? E isso levou ainda mais o fortalecimento desse grupo que faz parte do nosso agro, né? Que é, de fato, um dos grupos mais fortes econômicos do Brasil, né? E o Brasil, evidentemente, tem essa matriz econômica voltada para a questão de exportação de minérios, exportação de grãos, exportação de diversos produtos, atendendo, então, o mercado internacional. Sempre tivemos essa característica, desde o período colonial, o período do Império, e até hoje, na República, ainda temos essa característica, né? E esse setor também, é bom aqui repetir, reproduzir esse discurso, tem um lobby muito forte, né? A gente percebe que ele, de fato, tem esse lobby tanto no Senado Federal, como principalmente também entre os deputados federais. E lembrarmos também a quantidade de recursos que eles recebem, recursos públicos que eles recebem também do governo federal. Até muito curioso que eu escrevi um texto falando a respeito disso, né? Na última eleição presidencial, como esse setor ele apoiou, de fato, o candidato que foi derrotado. E que depois foi muito curioso, quando o Lula começou, então, o terceiro mandato, ele faz uma viagem para a China, né? E nessa delegação que vai para a China, ele leva diversas figuras desse setor agro, né? Para negociar com a China, que é, de fato, o nosso principal parceiro comercial. Eu até comentei com os calouros de vocês, falando a respeito dessa disputa entre China e Estados Unidos, desde o ano passado. Na verdade, essa disputa que já está desde Barack Obama, mas ela se acentuou no Biden e está cada vez mais acentuada agora no governo Trump 2.0, e muito curiosa a questão da soja, né, pessoal? A questão da soja que comprava em grande quantidade dos americanos e agora, muito em virtude desses desentendimentos, dessas tensões com os Estados Unidos, praticamente a China foi obrigada a comprar mais soja do Brasil, né? Então, praticamente, esse setor agro ligado à soja está nadando de braçadas, né? Está bem tranquila essa situação. E aí uma coisa muito curiosa também, vocês que acompanham as notícias nos Estados Unidos, essa onda antimigratória, o ICE extremamente brutal em relação a imigrantes ilegais, que praticamente tiraram muito a força braçal, né, do setor agrícola nos Estados Unidos, né? Então também é uma coisa assim extremamente estranha, para dizer o mínimo, né, pessoal, porque boa parte desse trabalho braçal era feito por imigrantes ilegais, e que estão deixando, então, esses locais, né, onde havia boa produção de soja, produção de demais alimentos. Então, uma coisa muito curiosa, e até, acho que para quem acompanha vídeos também, né, de pequenos e médios empresários completamente satisfeitos, dizendo, olha, não tem pessoas para recolher a produção, a safra está pronta e agora a gente não tem o que fazer. E aí há questões assim, né, pessoal, muito delicada, muito sensível, de bancos quererem, evidentemente, o pagamento desses valores, né, dos empréstimos. E aí a situação ficando bastante complicada para esses médios e pequenos agricultores, né, que trabalhavam em grande parte com esses imigrantes ilegais. Vamos aqui, pessoal, para os dados mais atuais, o material que eu produzi hoje agora na parte da manhã, depois a gente vai para o tema mais interessante da aula de hoje, né? Vou aqui trazer para vocês. Opa! Só um minutinho, pessoal.
Vamos lá. Depois também encaminhe esse material que eu fiz agora na parte da manhã, né? Vamos lá. Desigualdade racial e violência, um retrato da realidade brasileira. Eu vou trazer aqui alguns dados para vocês terem algumas ideias em relação a isso. Então, a realidade da violência policial no Brasil reflete um padrão trágico, onde quase 90% das vítimas são negras. Isso evidencia uma grave desigualdade racial que permeia as instituições e a sociedade. Estatísticas de mortes pela polícia, dados que revelam um padrão alarmante de violência e discriminação. 90%, então, das pessoas mortas, então, segundo o Instituto de Pesquisa, são mortas pela polícia, que são negras. E 70% dos encarcerados também são negros. Isso, então, a gente não pode esquecer tanto dados negros e pardos, fazendo, então, parte dessa matemática cruel, né? Padrão de violência policial. As estatísticas revelam uma realidade alarmante. A violência policial não é uma exceção, mas sim uma norma que afeta desproporcionalmente a população negra. A persistência desse padrão indica que as estruturas de opressão continuam a ser sustentadas em nossa sociedade. Veja, pessoal, é o chamado racismo estrutural, né? E é muito difícil de modificá-lo, né? E a gente percebe como isso é cruel, principalmente também para o cidadão médio, né? Quando, por exemplo, aconteceu no ano passado aquela operação militar nas comunidades no Rio de Janeiro, e as pessoas batendo palma, aplaudindo, dizendo que aquela chacina terrível foi um ato bem feito pelo governador, que vocês sabem que já foi deposto, né? E muito curioso, né? Os governadores do Rio, praticamente quase todos, só a Benedita da Silva não foi presa, os demais todos foram presos, né? E muito curioso, então, pessoal, batendo palma, aplaudindo, dizendo, foi muito bem feito, tem que fazer isso mesmo com bandido, com vagabundo, com traficante, né? E sempre esse discurso de que a operação policial letal é a arma mais eficiente contra esses grupos. Não sei se vocês viram os vídeos, né? Diversos vídeos, né? Foram reproduzidos. Nossa, pessoal, crianças, adolescentes, né? Para mim choca, né? Choca demais, né? As pessoas ainda ficarem assim, não serem solidárias, não enxergarem como um fenômeno que precisava ter ali um olhar do Estado, né, de políticas públicas, principalmente nessas comunidades, e aí enxergarem que essas matanças, esse extermínio, essa chacina é legítima, é correta, é adequada, tem que ser feita dessa forma, né? Eu acho que até comentei com vocês, umas 3 aulas atrás, que eu fiquei sabendo que o Bolsonaro, há umas 3 décadas, né, tinha vindo aqui para Santa Maria, e ele estava no restaurante, esse jornalista que me confidenciou isso, ele me falou assim, que começou a entrevista, começou a conversar com o Bolsonaro, aí estava o Eduardo e o Carlos, Eduardo e o Flávio eram bem novos, né, eram adolescentes, crianças, na verdade. E aí ele disse o seguinte, né, falando coisas que deveriam fazer lá nas comunidades, nos morros do Rio de Janeiro, e como ele trabalhou muito tempo no garimpo, por exemplo, de atirar com aviões Mercúrio sobre essas populações, né. Então veja que não é de hoje, né, que essa figura tosca, né, canalha, faz esses discursos e que pessoas aplaudem, né? E que nós temos agora o filho dele disputando as eleições presidenciais, né, e com chances reais de ganhar a eleição, voltar a família Bolsonaro para o poder. Isso é muito chocante, né, pessoal? Muito chocante. E eu acho que nós temos um papel importantíssimo, né, de convencimento, de sermos interlocutores e não permitirmos que isso aconteça. Na minha visão, se isso acontecer, vai ser de fato um retrocesso em todos os aspectos, né? E o golpe que fracassou naquela oportunidade, agora pode ser que dê certo, né? Pode ser que agora dê certo. E aí, pessoas que, evidentemente, são contrárias a essas pessoas, essa forma de pensar o Brasil também, vocês devem ter visto o Flávio essa cúpula conservadora que aconteceu nos Estados Unidos, praticamente dizendo de uma forma muito tranquila, de uma forma bastante assim sincera, né? As terras raras que nós temos no Brasil podem ser dos Estados Unidos. Vocês vão diminuir, não vão ser mais prejudicados em relação à China, né? Porque vocês sabem que o Brasil também são um dos países que tem
uma grande quantidade de terras raras. Então, praticamente, ele disse de uma forma bastante assim, honesta não, né? Colocar entre aspas, de uma forma muito sincera, uma forma muito franca, que esse é o desejo que ele tem de fazê-lo se ele se tornar presidente do Brasil, né? Uma posição extremamente subalterna, né? Que sempre foi a posição dessa família, essa escória, né? Vamos lá, então, prosseguindo aqui, pessoal. Então, encarceramento e raça. A cor da pele impacta diretamente também nas taxas de encarceramento. Então, é bem curioso esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês. 70% dos encarcerados são negros. Até, pessoal, lembrando, né, se eu não estiver aqui enganado, me corrijam e eu vou agradecer. Se eu não estiver enganado, o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do planeta, pessoal. Terceiro país com a maior população carcerária do planeta. Então, uma grande quantidade de pessoas, né, que estão encarceradas e que, diferentemente de outras figuras, né, não têm direito de voltar para casa. Elas são presas e permanecem ali, né, por muito tempo. Elas nunca terão direito a atendimento de saúde, nem, evidentemente, prisão domiciliar. Passa muito longe isso, né, pessoal? Muito longe. Jovens, a maioria dos encarcerados é composta por jovens, e aí é um dado estarrecedor, né? Eu falei para vocês que boa parte das operações policiais que matam negros são jovens, pessoal, são jovens, de 18 a 24 anos. E boa parte desses jovens que sobrevivem a essas operações letais e brutais do regime, vamos dizer, das polícias no Brasil, né? Se não foram mortos, se não foram executados, eles estão presos. Então, basicamente, a gente pode perceber isso, né, nesse mapa, principalmente em relação à população negra dos jovens brasileiros, né? Para mim é algo muito chocante, né? É inaceitável, né? São jovens, então, são periféricos, vivem em regiões periféricas, vivem em comunidades e que, evidentemente, sofrem preconceito, sofrem de discriminação, ou são mortos, são exterminados, ou, na maior parte das vezes, também são presos, né? E permanecem ali, né? Não vai deputado federal falar a respeito de melhorias no sistema prisional, né? Eles não vão visitar penitenciários ou presídios para tentar buscar melhoria. Na verdade, há uma preocupação quando determinados grupos estão lá. Foi menos que eu falei agora para vocês, né? Eu falei agora para vocês que no Brasil a justiça trata de forma diferente o pobre e o rico, né? Ela tem formas diferentes de tratamento, né? Selecionados. O encarceramento é um processo seletivo que afeta desproporcionalmente a população negra, né? Então, eles são presos e praticamente ficam por lá e vão piorar, né, em termos de dignidade da pessoa humana, e vão piorar quando tiverem a possibilidade de saírem, né? Então, é algo assim que também é extremamente complicado, desses jovens encarcerados. Aqui, então, esse retrato revela uma triste realidade. A maioria dos jovens encarcerados no Brasil é negra e oriunda de comunidades periféricas. Essa seleção ocorre devido a um sistema que perpetua desigualdades raciais e sociais, levando a um ciclo de criminalização e encarceramento. Então, perceba, pessoal, que é uma perpetuação em relação a essa característica que acabei de mencionar para vocês. São criminalizados, ou são mortos, exterminados, ou são encarcerados. E praticamente esse cenário está perpetuado, esse racismo estrutural está perpetuado. E eu vejo com muito pessimismo, né, que talvez isso não venha se alterar nos próximos anos, se não ocorrer políticas públicas muito mais consistentes, muito mais reais em relação a isso. E isso que eu acabei também de mencionar para vocês, em relação a boa parte também da população, o brasileiro médio, a brasileira média, aceita essa situação e não vê mal algum, né? Tanto que tem pessoas que às vezes dizem que no Brasil não existe racismo, né? Aqui não existe racismo, e é muito curioso, né, também esse comportamento do brasileiro médio, da brasileira média, em relação a essa questão, né? Mulheres negras e sustentabilidade familiar. Esse também é um outro ponto crucial, né? Então, já destaquei para vocês que a maior parte dos jovens são executados, mortos, chacinados por policiais, né, grupos policiais. A questão de serem a maior parte também da população carcerária, né? E agora também esse outro dado que também é muito curioso, né, pessoal? Mulheres negras e sustentabilidade familiar. Então, elas desempenham um papel crucial na manutenção de milhões de lares,
enfrentamos desafios significativos como desigualdade de renda e a falta de apoio do Estado. Sua resiliência, forças são fundamentais, mas a vulnerabilidade que enfrentam exige atenção e ação imediata. E aí é claro que muitas delas contam com Bolsa Família, que boa parte também da sociedade brasileira é contrária, que enxerga a Bolsa Família como migalhas do Estado e que diz, né, o brasileira média, esses vagabundos deixam de trabalhar, né, com Bolsa Família, que é essa leitura que boa parte também da população tem em relação ao Bolsa Família e enxerga como uma esmola do Estado para o Estado, o governo que está exercendo, né, tem então essa votação, como se fosse mais ou menos uma forma de comprar o voto desses eleitores, né? Mas aí a pergunta que eu faço para vocês, pessoal, dá para viver com R$146, R$200, R$300 por mês? Dá para se alimentar? De forma alguma, né, pessoal? Até um dado que eu acho interessante, eu já teve também um texto a respeito disso, famílias que vivem com R$300, R$400, não tem como sobreviver. Qual que é a principal fonte? Quer dizer, a gente utiliza boa parte da nossa renda, a renda familiar, a gente usa para alimentos, né, pessoal? Para alimentos. Então, R$300 não tem como sobreviver. Não tem como sobreviver com esse pequeno recurso financeiro. Então, essa necessidade, evidentemente, políticas públicas do Estado, né? Começou lá no Fernando Henrique Cardoso, nos 2 mandatos, foi cada vez mais acrescentada e incrementada no governo Lula 1.0, 2.0, na Dilma 1.0, 1.5, né? Já que ela não terminou, e o próprio Bolsonaro, que sempre foi crítico, que sempre condenou, na eleição presidencial, ele tentou usar desse recurso para, evidentemente, agregar mais votos, agregar mais eleitores, e, como diria, falhou, né? Mas foi uma tentativa que ele fez, que ele utilizou, e que ele é completamente contrário também durante o período da pandemia, se vocês se lembrarem, né? Foi a Câmara dos Deputados que praticamente bateu o pé e disseram, não, vamos manter esse valor, né? Então, é bem interessante também esse debate que nós temos no Brasil, e que, de certa forma, a gente está vendo na Argentina, né, pessoal? O governo Milei, que, na minha opinião, é um governo que está fracassando, com o aumento do desemprego, né? Os índices sociais estão piorando, e o que é muito curioso, que, evidentemente, aqueles que apoiaram, principalmente as elites político-econômicas da Argentina, estão se enriquecendo e está havendo, evidentemente, mais concentração de renda, né? Um governo bastante ortodoxo, bastante neoliberal, e que, de fato, achou que, dando um grande choque na economia, melhoraria todos os índices econômicos. Claro que os economistas ortodoxos, os grupos mais liberais e neoliberais do Brasil, estão dizendo que o governo Milei é um governo muito bem sucedido e nós deveríamos ter a mesma questão. Então, o debate que eu falei no ano passado para vocês, né, que acho que vai ser um dos grandes debates nesse ano, na eleição presidencial, é relativo ao déficit público, né? Eu tenho uma visão muito particular em relação ao déficit público de Estado, né? O Estado não é uma empresa, né? Isso é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O Estado também não é um indivíduo. Claro que nós, e vocês que já vivem com uma certa renda, principalmente a maior parte vindo do pai ou da mãe, mas aqueles que já, evidentemente, trabalham, têm a sua renda própria, né? Sabem que aquela regra é básica, né? Não posso gastar mais do que eu tenho. E, enfim, o Estado, na minha concepção, na minha leitura, não funciona da mesma forma como um indivíduo e como uma empresa, né? O caixa de um Estado não é dessa forma. E aí também a minha leitura de uma pessoa que é progressista, que é de esquerda, o Estado, evidentemente, quando faz políticas públicas, é para melhorar a situação do seu povo, né? Porque aí não há também necessidade de ter um Estado, se o Estado, evidentemente, não olha para a população, principalmente a população mais marginalizada. É por isso que, de certa forma, eu sempre me identifiquei com a esquerda e sempre vou me identificar, né? Que eu tenho essa preocupação, esse olhar, principalmente nesses dados que acabei de mostrar para vocês, né? Não só em relação à população negra, mas mostrando como que o Brasil é um país extremamente desigual e com altíssima concentração de renda, né? Com altíssima concentração de renda. Eu não tenho como enxergar isso como algo positivo, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Pessoal, aqui então, já encerrando essa parte, desigualdade de renda e vulnerabilidade, né? Menores salários para negros é um outro
outro ponto também extremamente negativo, né? Aumento da pobreza feminina. Então, boa parte também da pobreza feminina são mulheres que são afetadas, né? Isso evidentemente, vai ter impacto na educação, porque essa família que é conduzida por essa chefe mulher, ela tem que colocar as crianças para trabalhar, né? Isso também vai ter um impacto muito grande na educação, e o acesso é limitado a diversos serviços, né, pessoal? Principalmente serviços previdenciários, serviços de saúde e a própria educação que eu já tinha mencionado para vocês. E, de novo, eu repito e reitero, né, pessoal, é um ciclo que se perpetua, que não se modifica. Então, gerações vão passando e vai se perpetuando esse quadro social extremamente terrível, né, principalmente para essas populações, esses grupos, né? Então, a ausência do Estado e suas consequências. A ausência do Estado resulta em um agravamento das desigualdades, principalmente para as comunidades mais vulneráveis, e a falta de suporte e serviços públicos contribui para o ciclo de pobreza e insegurança. Eu acho que o interessante é sempre a gente observar, né, pessoal, no último governo Bolsonaro, que não foi reeleito, ainda bem, né, e que espero também que o Flávio também não seja eleito, nós tivemos, o Brasil voltou para muita fome e cresceu a pobreza, cresceu a marginalização. Então, veja que dá para fazer um comparativo, pessoal, por mais que haja críticas em relação ao atual governo, e também o governo 1.0, 2.0, a diferença é abissal, pessoal, é abissal, é uma discrepância muito grande, quando principalmente hoje a gente observa dados, né? Porque a gente tem que observar dados para fazer comparações. E eu fico muito espantado, né, quando ainda tem pessoas que ficam dizendo que o governo do Bolsonaro foi uma beleza, né, principalmente do ponto de vista econômico, né. Gostaria de entender em relação a essa visão, né, aquilo que a gente já conversou, principalmente na disciplina de introdução, né, às relações internacionais, né, pessoas que tratam a realidade de uma forma muito... uma narrativa ficcional, de fato. Uma narrativa ficcional, de fato. E aí colhem um dado que é totalmente fake news e trata como uma evidência confirmatória, né? Então, é um déficit cognitivo muito grande, né, pessoal? Um déficit cognitivo muito grande, né? Então, esse é um ponto também importante para chamar aqui a atenção de vocês. Então, uma frase aqui para finalizar essa parte. A desigualdade racial e social se reflete em todos os aspectos da vida, desde as taxas de mortalidade até o encarceramento e a sustentabilidade familiar. É urgente que a sociedade se una para combater esses padrões e buscar justiça e igualdade para todos, né? Bom, pessoal, achei bem legal trazer essa apresentação para vocês, depois encaminho esse material, que eu não tinha encaminhado para vocês, fiz hoje na parte da manhã, né? E para mostrar para vocês como que o legado da escravidão no Brasil ainda tem os seus traços, os seus reflexos, o seu impacto ainda nos dias de hoje. Certo, pessoal? Alguma observação, algum comentário? Está tudo bem em relação à aula? Vocês estão entendendo por que eu fiz todo esse link do imperialismo europeu na África, mas depois também fazendo esse comparativo em relação ao Brasil, da escravidão negra no Brasil, e esses reflexos, impacto no Brasil de hoje? Eu achei importante, pessoal, fazer esse recorte sociológico. Evidentemente, se estiver a cadeira de sociologia, que pode ter ocorrido algum debate nesse sentido, mas achei extremamente interessante trazer esse dado. Bom, pessoal, é o momento agora de fazer uma leitura de um texto que foi publicado no Diário de Santa Maria, e até teve uma figura que falou que eu peguei muito pesado no texto. Quero aqui compartilhar com vocês, fazer a leitura. Eu encerro essa parte, depois a gente fala da hegemonia britânica não tradicional militar, que é algo bastante interessante. Não sei se a Maitê está por aí, deve estar, não sei. Ela fez uma pergunta no intervalo da semana passada e eu achei interessante trazer para a fala da aula de hoje. Pessoal, então, quando eu retornar de Pelotas e temos a nossa aula presencial, a gente então já vai tratar da Belle Époque, né, que foi o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, e a gente já começa a falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Fiquem bem tranquilos que depois eu faço um redesenho do cronograma da nossa disciplina. Vou aqui, então, trazer esse texto. Eu espero que vocês gostem. Minha mãe adorou esse texto, mas foi um texto extremamente polêmico mesmo, eu admito. Já está abrindo, pessoal. Eu fui por 7 anos, né, colunista, né, do Diário de Santa Maria, eu tinha um espaço só meu, né, e então eu publicava sobre questão de viagens, né,
mas depois eu comecei a achar mais interessante trazer assuntos ligados à sociedade brasileira, né? Aí depois eu acabei perdendo meu espaço como colunista em virtude dessa escolha. Mas, bom, enfim, tem vários textos. Eu até pensei em publicar um livro a partir dessa quantidade, que foi uma quantidade muito grande, né? Imagina, 7 anos escrevendo para o Diário de Santa Maria, toda semana, né? Então tinha texto toda semana, então foi uma quantidade bem grande. Aí eu tinha pensado em lançar um livro reunindo toda essa coletânea. Vou fazer aqui a leitura, talvez não esteja num tamanho legal para vocês lerem, mas eu vou fazer aqui a leitura, depois eu mando o texto para vocês. Ô, caramba, fica abrindo essas páginas aqui. Vamos lá. O início da República conviveu com crises econômicas marcadas por inflação, desemprego e superprodução do café. Aliado a isso, havia muita concentração de terras nas mãos de poucos e ausência de um sistema escolar abrangente. Quanto aos recém-libertos, estes viviam em estado de quase completo abandono, sofrimentos da pobreza, os preconceitos cristalizados em instituições e leis. Eram subcidadãos, elementos sem direito à voz na sociedade brasileira. Então, veja, eles foram libertos, mas não foram dadas condições socioeconômicas para que eles sobrevivessem. Então, praticamente, eles foram deixados à própria sorte, né? Que grande liberdade, né, que eles tiveram, então, né, pessoal? Que grande liberdade foi essa que principalmente o governo monárquico fez, e depois o governo republicano praticamente manteve, tratou-os, né, como verdadeiros subcidadãos, né? Então, concomitante a esta realidade dramática, a ciência europeia da época servia como critério definidor das sociedades civilizadas. Isso já falei para vocês, né? Era marcada por visões racistas, na qual os brancos ocupavam o primeiro lugar do desenvolvimento humano, e os negros o último. Os historiadores, esses são dois bons historiadores para quem quer ler mais sobre a história do Brasil, a Mary Del Priore e o Renato Pinto Venâncio, afirmam que a importância desse ideário tinha objetivos claros. Após o 3 de maio, deixava de existir a instituição que definia quem era pobre e rico, preto e branco na sociedade brasileira. O racismo emergia assim como uma forma de controle, uma maneira de definir os papéis sociais e de reenquadrar, após a abolição da escravidão, os segmentos da população não identificados à tradição europeia. Ressalte-se que a criminologia da Belle Époque rompe com a tradição jurídica inaugurada no século XVIII, que tinha como princípio a igualdade dos homens perante os delitos e penas, considerando a partir de agora os delinquentes quase um gênero humano singular, uma manifestação de formas biológicas inferiores. Daí a necessidade para alguns de criar legislações específicas de acordo com as raças. Olha que interessante que vem agora no meu texto. Esta perspectiva perversa de ver mestiços e negros como criminosos em potencial levou à ampliação dos poderes da polícia e à edificação de penitenciárias públicas, muito mais rigorosas do que as instituições repressivas do Império aos crimes cometidos por descendentes de africanos. Veja que coisa interessante. Iniciamos, então, a República já tratando esses recém-libertos como subcidadãos, praticamente sem nenhum direitos, sem nenhum deveres, e praticamente também, como já foi falado agora no século XXI, eles eram vistos como elementos singulares, tanto para cometimento de delitos, né, e que sofreriam, evidentemente, duras penas. Veja que esse caráter do racismo estrutural, ele, de fato, já ficou perpetuado ao longo da nossa tradição histórica, né, desde o surgimento nosso como república até os dias atuais. É basicamente isso que o texto que eu estou revisando, que nós conversamos agora há pouco. Só que aqui eu trago um elemento que eu não tinha mencionado, das crianças, né? Nem mesmo as crianças escaparam ao preconceito. No fim do século XIX, as instituições de caridade brasileira registravam um crescimento vertiginoso do abandono de meninos e meninas negras. Foi também o período que deu início à mudança do status jurídico da infância carente. Ou seja, se até então os meninos e as meninas sem famílias eram vistos como anjinhos a serem socorridos por instituições misericordiosas, elas passam agora a ser encaradas como menores abandonados, membros menins das classes perigosas, que deveriam ser isolados do convívio social em asilos destinados a esse fim. Você vê que coisa curiosa. Então, tratam os adultos recém-libertos muito mal, como subcidadãos, e tratam também, evidentemente, muito mal essas crianças, né? Então, é um quadro, assim, extremamente terrível, né? Olha lá, pessoal, a política racista também se desdobrou em outros mecanismos de controle e punição,
a era do bota abaixo, projetos de reurbanização nas principais cidades brasileiras desalojou milhares de famílias pobres, a maior parte de negros e mulatos, expulsando-as das áreas centrais, onde habitavam cortiços, para locais de difícil edificação. Dessa maneira, a mesma cidade que procurava se embelezar era também a mesma que inventava a favela, termo que nasce na época. Claro, praticamente essa bota abaixo, botam eles para correr. Vocês devem se lembrar, vários escritores brasileiros, né, principalmente na mudança do século XIX e século XX, que retratam um pouco isso na sua literatura, né, e até o Curtiço, provavelmente vocês já leram esse livro, e que vão mostrando essa realidade. Eles praticamente não têm outra escolha senão subirem os morros, né, e ali construírem o que eram chamados antigamente de favelas, e agora, evidentemente, são mencionadas como comunidades, né. Mas veja que é esse o quadro que vai se apresentando no Brasil desde o surgimento nosso como república. Então, o racismo dos tempos iniciais da república voltou-se também ao combate das tradições culturais africanas, a capoeira, bem como outras formas de religiosidade. O Código Penal de 1890 criminalizava a capoeira. Até a culinária dos antigos escravos sofria severa condenação médica. Não podemos ignorar que médicos, higienistas, ligados a correntes do darwinismo social, defendiam a noção da sobrevivência do mais forte, chegando mesmo a ver na pobreza um elemento purificador da sociedade brasileira, na medida em que eliminaria os elementos racialmente tidos, olha lá, pessoal, como inferiores, ou seja, aqueles regressos do cativeiro. Aí vou finalizar aqui o texto, pessoal. Muito tempo se passou de lá para cá, mas o racismo estrutural no Brasil, não tão cordial, permanece forte e inalterado. Frases racistas ainda estão presentes e propagadas no imaginário coletivo brasileiro, tais como, vou colocar aqui algumas delas. Vai ter que cortar esse cabelo para trabalhar. Pelo menos o seu filho tem um cabelo bom. Você é privilegiada por ser cotista. Você nem é tão negro assim, você é moreninha. Mulato exportação, da cor do pecado, deve ser boa de cama. Esse seu cabelo está na moda, né? Desculpe, é que te vi e achei suspeito. Eu não sabia que gente como você entendia desse assunto. Você trabalha fazendo faxina, né? Então, um pouco das frases que eu coletei, que eu já... Muitas pessoas, né, negros, já me contaram que as pessoas normalmente usam, né? O que vocês acharam do texto, pessoal? Bem forte, né, pessoal? Mas, evidentemente, é para chocar mesmo essa questão que a gente discutiu. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da aula. Encerramos, então, desse legado muito infeliz, cruel, em relação à população negra no Brasil. Eu vou passar, então, agora para a parte final do nosso encontro, que é também a parte que eu destacaria como principal, que é relativa à hegemonia, então, britânica não tradicional, muito em virtude da provocação da Maitê, excelente provocação. E é importante, pessoal, que vocês sempre me provoquem, eu fico muito mais motivado, muito mais interessado, quando vocês me provocam, eu tendo a estudar mais, pesquisar mais, trazer mais elementos para melhorar cada vez mais a formação de vocês na minha disciplina. Então, vamos agora falar sobre essa questão da hegemonia tradicional, né, que eu achei legal essa pergunta no intervalo da Maitê. E aqui eu vou trazer algo que eu tinha escrito uns anos atrás, né? E aqui eu faço como se fosse uma apresentação, né, dessa questão, que eu acho, assim, bem curiosa, até para vocês refletirem de como que é o exercício da hegemonia pelas grandes potências, né? Vamos lá, então, pessoal. Vamos tratar aqui da hegemonia. Aqui, só mostrando para vocês, então, hegemonia militar não tradicional, caso do Reino Unido, de 1816 a 1830. É claro que foi aí no meu estudo, um evento que eu apresentei, né, aqui como vocês podem ver, né, um evento que foi a 4º Seminário de Relações Internacionais, na UNILA, Foz do Iguaçu, no ano de 2018. Eu até pretendo refazer esse artigo, vou até perguntar para a Maide depois as referências que ela tem utilizado nessa disciplina, né, com o professor Guinter, até para reforçar um pouquinho dessa visão, dessa leitura da hegemonia militar não tradicional. O termo não é meu, pessoal, não fui eu que conheço esse termo, é mais ou menos os autores ligados às relações internacionais que tratam desse conceito. Pois não, Maite?
Até para ficar para a turma, acho que quem faz a cadeira de Relações Internacionais da América Latina vai saber o texto, mas é do Leslie Bethel, que tem vários livros que é a história da América Latina, e aí a gente leu a parte 4, que falava justamente dessa hegemonia britânica, principalmente na América Latina, e depois da ascensão, da decadência e também da ascensão dos Estados Unidos, né? Então, é bem interessante o texto, eu posso te mandar depois a parte que a gente leu, que fala bem sobre isso. Tá mutado, professor. Esqueci. Muito bom, Maite. Sempre tem que acontecer pelo menos uma vez, né? Muito bom, Maite. Quero sim receber esse texto, quero fazer a leitura, acho bem legal mostrar como que é o exercício de hegemonia, né? E, pessoal, vamos lembrar, já falamos isso na disciplina de introdução às relações internacionais, que a hegemonia ela se posiciona de duas formas, né? Pela coerção e pelo consenso. Tem potências, grandes potências, que gostam de utilizar o exercício da hegemonia muito pela via da coerção. Tem outros que vão pela via mais do consenso. Como conversei com vocês na semana passada, os ingleses tendiam a ter mais a dominação direta. O que é a dominação direta? Você dá autonomia aos povos que estão sendo colonizados, que estão sendo dominados, que estão sendo explorados. Dá-se uma ideia de que foi mantida certa autonomia, as tradições, aos costumes, a religião, a língua. Então, de certa forma, dá uma ideia de que a resistência é menor. A tendência é a resistência ser menor. Claro, quando há coerção, a resistência é muito maior. As pessoas normalmente não vão aceitar a imposição e vão reagir, né? Então, é bem interessante pensar nessa perspectiva, dessa dupla via, né, de coerção e consenso. Aqui, então, a provocação que eu faço com vocês, que os ingleses, né, nesse estudo de hegemonia militar não tradicional exercida pelo Reino Unido entre 1816 e 1830, eu vou analisar alguns elementos que os ingleses utilizavam, né, para o exercício dessa hegemonia. E praticamente são algumas categorias, como domínio naval, como já tinha dito para vocês, né, meus queridos e queridas internacionalistas, como eles não têm um exército numeroso e o país é um país insular, eles vão, evidentemente, privilegiar esse domínio naval. Eles sempre vão favorecer a grandes armadas. Eles sempre vão ter esse olhar. Um segundo aspecto que eu acho muito importante também chamar a atenção de vocês é o crédito financeiro. Claro, os bancos ingleses vão se tornar cada vez mais fortes. Então, é esse olhar de ter uma armada poderosa, temível, mas, ao mesmo tempo, aliado a isso, as finanças, o crédito, né? Então, os bancos ingleses ficando cada vez mais ricos, concentrando cada vez mais riqueza, mas também eles fazendo grandes empréstimos para construções, melhoria da infraestrutura em diversos países. Provavelmente, né, Maite, quem fez a leitura desse texto, nessa disciplina, deve ter mencionado algo nesse sentido também. Praticamente os ingleses eram o grande credor do Brasil no período, principalmente no período do Império, né? E depois, como você disse muito bem, vai se mudar esse grande parceiro que era o inglês para o americano, né? Eu também mencionei para vocês na semana passada que o Barão do Rio Branco, além da sua qualidade excepcional como o nosso chanceler, uma das figuras assim excepcionais, ele fez essa leitura de que, vamos dizer assim, o mundo estava se modificando. E ele percebeu que, de fato, a hegemonia iria passar, inevitavelmente, de Londres para Washington, da Inglaterra para os Estados Unidos. E a leitura dele foi tão correta, tão adequada, perceba, então, um homem muito avant-garde, né, muito à frente do seu tempo. Então, ele, como tinha dito para vocês, em 1902, o Brasil já vai ter uma embaixada brasileira nos Estados Unidos, que ele vai perceber, olha, há uma mudança nas placas tectônicas do mundo, está alterando o poder de Londres para Washington. A hegemonia está passando, econômica, principalmente econômica, está passando dos ingleses, do Reino Unido, para os Estados Unidos. E, como tinha dito também para vocês na semana passada, reforço aqui, os Estados Unidos se torna, evidentemente, o nosso principal parceiro comercial. Nossa principal produto de exportação, café, era praticamente comprado pelos Estados Unidos, né? Então, vejo que por muito tempo, praticamente ao longo de quase todo o século XX, os Estados Unidos se tornaram, inevitavelmente, nosso principal parceiro comercial, substituindo, então, os ingleses, né? Então, é muito curioso também a gente observar agora que o nosso principal parceiro agora é a China,
E algumas pessoas, também à frente do seu tempo, já constataram, né, que é possível que haja também essa transição de poder, e que essa transição não parece que não será pacífica dos Estados Unidos para a China, né? E até a gente tem que reconhecer, né, como um padrão nas relações internacionais, as transições de poder nunca são tranquilas, né, nunca são pacíficas, nunca são estáveis, nunca aquele que está no topo, que quer manter o status quo, vai permitir que aquele que está em processo de ascensão alcança o seu patamar. Isso é muito normal, a gente já observou e a gente já conversou sobre as leis das relações internacionais, principalmente no semestre passado, praticamente enfatizei isso em diversos encontros, vocês devem se lembrar disso, né? A questão da habilidade comercial é uma terceira característica, então vamos lá, domínio naval, crédito financeiro, habilidade comercial e principalmente o instrumento da diplomacia, pessoal. Então veja, olha que interessante, ao invés de você utilizar essa hegemonia através do instrumento coercitivo, do instrumento militar, já que o instrumento militar é visto como uma racionalidade para a maximização de poder, principalmente de um grande hegemon, os ingleses enxergavam e reconheciam que o instrumento diplomático seria muito mais efetivo. E aí, é interessante que nesse estudo aqui que eu pego de 1816 a 1830, foi um período de ausência de guerras e que cada vez mais os ingleses foram reduzindo drasticamente os seus efetivos militares, né, Então, o reconhecimento de que havia necessidade de usar mesmo o recurso diplomático. O recurso diplomático seria muito mais eficiente. Então, mais ou menos falando assim, nos termos de Joseph Nye, né, o autor já falecido, mas é um autor que ainda vai, evidentemente, por muitos anos, vai ser sempre lembrado com a sua obra, com seus conceitos, as categorias analíticas, né, essa forma de soft power, né, ou até mesmo, né, vamos pensar, né, a diplomacia é um smart power na realidade, né, se você é uma grande potência, você tem o seu poder militar por trás, mas você não quer exercer esse poder militar, então você utiliza a diplomacia, que é uma forma de você estar usando de forma inteligente o seu poder militar, se for necessário utilizá-lo. Então é bem interessante quando a gente pensa que o instrumento diplomático, os canais diplomáticos também seria uma forma de smart power, né? Que você, evidentemente, não tem necessidade de usar a força, o hard power, para obter o que você tanto deseja, o que você tanto quer conquistar. Então, aqui, esse próximo tópico, poder e hegemonia nas relações internacionais, é o poder de uma potência, como já várias vezes já falei para vocês sabem muito bem disso, é exercido, é medido, então, em esferas cultural, em esferas econômica e esfera militar. Hoje a gente pode perceber que os Estados Unidos praticamente preenche esses três itens, né? A esfera cultural, a esfera econômica e a esfera militar. Então, necessariamente, como um checklist obrigatório, para uma potência ela ser vista, né, como uma possibilidade de ser um hegemon, ela tem que ter essas três esferas. Veja que, então, os americanos, de certa forma, aperfeiçoaram o que os ingleses tinham. E até muito mais, né, pessoal? Até não se usa, por muito tempo, os sociólogos não diziam a ocidentalização do mundo. Começaram a substituir esse termo pela americanização do mundo, que as sociedades estavam procurando praticamente imitar a sociedade norte-americana, os jovens se vestirem como norte-americanos, consumir os produtos dos norte-americanos. Então, veja como que esse soft power norte-americano foi, de fato, muito efetivo ao longo de boa parte do século XX, e hoje parece que o Donald Trump 2.0, o laranjão, meio despreza o soft power, ele não vê o soft power como algo eficiente, né? O laranjão é muito hard power, né? Muito hard power e pouco smart power, né, pessoal? Pouco smart power. Vocês viram a notícia dessa manhã, o que ele fez, ameaça? Que vai retirar os Estados Unidos da OTAN. Notícia sobre Trump é sempre uma notícia mais surpreendente que outra, né? Sempre vem alguma coisa, uma surpresa interessante, né? Vamos lá. A hegemonia, então, ocorre quando o país goza de amplos recursos nessas três esferas, superando os demais. Então, a gente vai reconhecer um hegemon quando ele tem essas três esferas, ele domina essas três esferas e ele goza de amplos recursos. Então, aqui, a leitura que eu faço, como os americanos, eles melhoraram, ampliaram e gozaram, né, por muito tempo, dessas três esferas, esfera cultural, esfera econômica e, principalmente, a esfera militar, né? E para a dominância hegemônica é crucial o controle sobre matérias-primas, capital
mercados e vantagem competitiva. É por isso que a gente tem visto essa preocupação dos Estados Unidos e o Flávio Rachadinha falando esse discurso lá na cúpula de passar as terras raras, né? Porque boa parte agora da disputa que nós teremos no século XXI será pelas terras raras, que são recursos tanto para tecnologia de defesa, tecnologia de segurança, tecnologia empregada em diversas formas, em diversos setores, né? Então, veja que você tem que ter domínio e controle sobre as matérias-primas. Então, essa preocupação, não só agora no governo Trump, mas já tinha essa preocupação, evidentemente, no governo do Barack Obama. Os Estados Unidos sempre fazem também projeções, né, de 25, 50, 100 anos, e nessa perspectiva eles fazem essa leitura. Nós temos que ter, evidentemente, ter esse amplo domínio dessas matérias-primas. Por isso que eles se veem prejudicados em relação à China, né? Essa questão de capital, de mercados, e algo que a gente acompanhou no ano passado e esse ano, esse temor que ele tem, e ele tem sempre feito ameaças do dólar ser a moeda corrente comercial do mundo, né? Ele, evidentemente, ele não quer que os Estados Unidos percam esse privilégio, né? Esse que é um dos itens prioritários de um hegemon, né? Um hegemon, de fato, entra num processo de declínio quando começa tudo isso a entrar em xeque, né? E a gente percebe, aqui fazendo uma leitura bem rápida, bem breve, que praticamente boa parte do que eu citei aí, os Estados Unidos, de fato, perderam prestígio, perderam um amplo domínio, né? Principalmente em relação aos parceiros comerciais. Lembra aquele dado que a gente conversou em introdução às RI? Quando a gente observa o mapa na revista Economist, até é interessante que os Estados Unidos era o principal parceiro de boa parte dos países do mundo, foi substituído, evidentemente, pela China, né? E hoje ele tenta, de certa forma, numa estratégia de contenção, barrar esse expansionismo chinês. E a gente enxerga muito isso hoje, principalmente na América do Sul, né? Esse é o olhar que eles têm em relação, principalmente, à América do Sul, impedir essa expansão chinesa. Aqui, então, entrando em maiores detalhes, em relação, então, a esse estudo que eu apresentei lá em 2018, eu fiz aqui algumas questões metodológicas, só para aqui amarrar isso, né, pessoal? Foi uma abordagem quantitativa sobre a perspectiva da teoria da estabilidade hegemônica, né? O principal autor, vocês não tiveram aula com o Bruno, mas o Bruno citava muito, e usa muito, né, nas aulas dele, o Giovanni Arrighi. Não sei se vocês já tiveram oportunidade com o professor Lázaro de fazer a leitura do Giovanni Arrighi, imagino que sim, suponho que sim, né? É um dos autores que trabalham e discutem bastante essa questão de estabilidade hegemônica. O Niall Kerrane também, também. Tem uma mulher também chamada Susan Strange, também discute essa questão da teoria da estabilidade hegemônica, né? Então, tem uma série de autores bem, assim, famosos que discutem essa questão da teoria da estabilidade hegemônica. O Arrighi é um dos principais, bem interessante trabalhá-lo, né? Aqui eu faço, então, a identificação, essa é a grande hipótese, né, da hegemonia militar não tradicional do Reino Unido, nesse período de 1816 a 1830. Eu utilizo um método hipotético dedutivo, eu faço o lançamento de quadros e faço também uma extensa revisão bibliográfica, né? E aqui é interessante que também na minha pesquisa eu descrevi a interação entre recursos econômicos e militares britânicos para sustentar, né, pessoal, essa hipótese de que os ingleses usavam aqueles 4 elementos, diminuindo cada vez mais a questão da coerção militar, né? Então, foi esse estudo que eu pretendo revisitá-lo agora nas próximas semanas, né? Então, o contexto histórico, só para vocês terem uma ideia, foi o século XIX, a gente já conversou como o século da paz, e eu peguei esse período de 1816, 1830, que foi um período de ausência de guerras, né? É por isso que eu achei interessante pegar esse período, né, no meu estudo. Aqui, então, só para vocês terem uma ideia desse período de paz relativa, desde o Congresso de Viena, a nova ordem europeia. Vamos lá. Então, aqui, em 1815, o Congresso de Viena estabelece uma nova ordem internacional e equilíbrio de poder, né? Então, essa ordem conservadora vai pautar praticamente a Europa a partir desse período. Já tivemos oportunidade para conversar sobre isso. Em 1815, então, também inicia-se, né, o mais longo período de paz da Europa até a Primeira Guerra Mundial. Até quando a gente for falar, pessoal, sobre a Primeira Guerra Mundial, muitos autores dizem que a Ordem de Viena, ou seja, de 1815, ela é derrubada a partir da Primeira Guerra Mundial. Tem muitos autores que fazem essa leitura. Que, então, eles veem, então, a duração
de certos períodos da história das relações internacionais como período de ordens, né? Então, essa ordem de Viena, ela é desconstruída, ela entra num processo de decadência, de declínio, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. Inicia-se, então, a partir daí, uma nova ordem mundial. Também existem alguns autores, como eu, que gostam de mencionar certas figuras históricas. E aí eu pretendo, na aula que a gente retomar presencialmente, a gente discutir algo que eu já provoquei vocês em outros encontros, da ordem de Richelieu, a ordem de Metternich, né, e depois a ordem de Bismarck, e aí a gente vai pontuando não a partir de países ou de processos históricos, mas a partir de personagens históricos. E a gente pode também tentar convencionar determinados períodos de ordem e de ruptura a partir de grandes personagens históricos. Também é uma perspectiva bastante interessante para a gente chegar às relações internacionais. Em 1853 e 56, a gente teve a oportunidade de ver, né, a Guerra da Crimeia, que foi um exemplo de guerra local ilimitada na Europa, né, que também já falei para vocês, mostrou o atraso russo, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, do ponto de vista em vários setores, em vários âmbitos, né, e isso vai mostrar que a Rússia precisava se auto-reconhecer como um personagem ainda não tão protagonista na história europeia, né. Isso, então, um processo bastante interessante, a Guerra da Crimeia, para caracterizar, então, a Rússia bastante atrasada em diversos aspectos. Aqui que nós tivemos oportunidade de já falar nessa cadeira, a Guerra Franco-Prussiana, né, que é outro exemplo de conflito regional após um longo período de paz. Até tem autores, né, pessoal, acho legal aqui falar para vocês, que fazem a seguinte leitura, que, na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial seria uma continuação da Guerra Franco-Prussiana, porque se a gente for observar, quando começa a Primeira Guerra Mundial e os franceses vêm em socorro, principalmente porque também a Alemanha, ao invadir o território belga, na tentativa de invadir a França, evidentemente, também havia muito revanchismo, havia muito ressentimento, né? Até tinha uma frase que os franceses usavam nesse período, que era assim, não falar sobre o episódio da Guerra Franco-Prussiana, mas jamais mencionar, né? Então era mais ou menos, não esquecer, na verdade, não esquecer, mas jamais mencionar. Não esquecer, mas jamais mencionar. Era mais ou menos a ideia que os franceses tinham, que eles não esqueciam a derrota humilhante que eles tiveram na Guerra Franco-Prussiana. Tanto que eles vão perder Alsácia e Lorena. E quando tem o fim da Primeira Guerra Mundial, eles recuperam Alsácia e Lorena. Não sei se vocês sabiam disso, pessoal. É muito Pat Dempsey, é isso mesmo, Thiago. É muito Pat Dempsey. Caramba, tá ligado depois da Segunda Guerra Mundial, né, Thiago? Internacionalista. Segunda Guerra Mundial, novamente, os alemães vão estar nesse sentimento de revanchismo, ressentimento em relação aos franceses britânicos e do Tratado de Versalhes, e evidentemente que a Segunda Guerra Mundial vai ser novamente uma tentativa dos alemães se tornarem hegemônicos, né? Mas veja que a Guerra Franco-Prussiana, né, Tiago, ela praticamente é o Pat Dempsey, é ela que gera todos os acontecimentos que vão ser estimulados ao longo do século XX. Dois grandes eventos de ruptura, né? Tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial. E até a própria ideia de que a Alemanha jamais deveria ser reunificada. Falei isso para vocês na semana passada, os franceses tinham esse sentimento, essa insegurança em relação à reunificação alemã, né? Hoje, evidentemente, como vocês sabem, tanto França e Alemanha são os carros-chefes da União Europeia, muito mais a Alemanha do que a França, mas, evidentemente, havia esse receio, havia essa insegurança dessa Alemanha novamente reunificada, né? Então, veja que, olha que coisa curiosa, né? Vocês vão terminar, né, as disciplinas comigo, né, introdução às RI, história das RA, história das RB, e praticamente, nas disciplinas que eu lecionei para vocês, hoje já estamos na quinta aula, eu falei muito disso para vocês, da política externa francesa, por muito tempo. Eles tinham uma obsessão que não deveriam permitir nunca, jamais, existia um Estado forte às suas fronteiras, na adjacência das suas fronteiras. Vejo que vários erros de cálculo estratégico, principalmente do Napoleão III, vai levar ao surgimento da Alemanha. E essa Alemanha que vai ser sempre uma grande perturbação para a França na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Hoje, evidentemente, eles são amiguinhos, né? Mas por muito tempo sempre houve essas rusgas, esse ressentimento, essa desconfiança, essa tensão entre franceses
e alemães, né? Então, vamos lembrar lá atrás, quando nós fizemos a história das RA, a Guerra dos 30 Anos, que praticamente atrasou o surgimento da Alemanha, e boa parte das batalhas que aconteceram na Guerra dos 30 Anos foi no território que corresponde à atual Alemanha. Voltando aqui, né, Tiago, Pat Demperness, né, Pat Demperness, esse quadro que praticamente vai se mantendo desse laço França, Prússia, França, Estados Germânicos, França e Alemanha, né? Muito curioso, né, pessoal? Aqui, então, pessoal, resultados de configuração do Congresso de Viena, aqui só rapidamente remontando o que nós já conversamos, a formação da Confederação Germânica, reduzindo os estados alemães de 300 para 38, né? A França teve suas conquistas revogadas, retornando às fronteiras pré-revolucionárias. Aí é muito legal, pessoal, aqui rapidamente falar que a França pós-napoleônica, ela não sofre uma paz punitiva, ela sofre uma paz conciliada. A França senta na mesa de negociação em Viena, ela não é retirada da mesa de negociação, ela faz acordos diplomáticos, ela perde o território francês que Napoleão havia conquistado, mas o território pré-revolução foi mantido intacto. Tanto que o território francês pós-Viena é um território muito maior que, por exemplo, a França do período do Richelieu, da Guerra dos 30 Anos. Então, vejo que até esse conceito que a gente vai aprofundar um pouco mais, de paz punitiva e paz conciliada, mostra como que você não tratar bem o país que foi derrotado gera certos efeitos que vão causar, né, como a gente volta, o Thiago falou muito bem da Pat Demperness, vão causar transtornos, tensões futuras, que foi o que aconteceu em relação a Versalhes. Versalhes foi, de fato, uma paz punitiva, foi uma paz rigorosa, e que praticamente é uma coisa que é bastante questionável, responsabilizou, culpou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Imagina, você culpabilizar um país por uma guerra, o país não acontece porque um país queria a guerra, né? Há evidentemente, vamos ter uma visão mais sistêmica, porque a guerra começou, mas vamos conversar um pouco sobre isso na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Bom, a Áustria expande sua influência na Itália. Interessante que a Áustria, que foi uma das principais potências em histórias RA, histórias RB, a gente vai percebendo cada vez mais esse processo de erosão, de decadência, de declínio, né, dessa Áustria, né? A Prússia cresce na região alemã, crescendo, então, estabelecendo rivalidade com a Áustria, a gente já teve oportunidade de falar a respeito disso, e a Inglaterra limita ganhos territoriais estratégicos ao Cabo da Boa Esperança, em Ceilão. Que é o que eu falei para vocês, né, que os ingleses estão vivendo um período de splendid isolation, eles estão preocupados muito mais com as questões econômicas, questão da produção, matérias-primas, eles querem manter o seu papel hegemônico, então eles têm que ter domínio sobre matérias-primas, produção, finanças, e é isso que eles vão fazer nesse período. Bom, aqui, vamos rapidamente só olhar aqui, nem vou mencionar que a gente já teve a oportunidade de falar a respeito dessas duas instituições, tanto a Santa Aliança e a Quádrupla Aliança, eu tive a oportunidade de comentar sobre essas duas instituições, né? Aqui, então, a política externa britânica das rivalidades, né? Então, a partir de 1815, a política externa britânica focou na ampliação do liberalismo político e econômico. Então, veja que coisa curiosa, né, pessoal? A Inglaterra vai abraçar o liberalismo político e econômico, e praticamente ele vai tentar doutrinar e levar esse liberalismo político e econômico para boa parte de todos os países de todo o mundo, né? Então, chega aqui também na América do Sul, em relação ao Brasil, né? E também em relação à própria questão do comércio. Olha lá, ele vai atuar na independência de colônias americanas e expande seu império colonial, garantindo integração global. Essa expansão gerou rivalidade estratégica com a Rússia, que buscava acesso às águas quentes, como a gente já teve a oportunidade de ver em relação à Guerra da Crimeia, né, pessoal? Aqui, então, eu acho muito importante que vocês nunca se esqueçam, né, um pouco da minha contribuição na formação de vocês em histórias RB e a introdução às RI, falando principalmente em relação aos ingleses. Os ingleses sempre tiveram uma obsessão por esse poder naval. Já começou lá com Henrique VIII, mas foi fortalecido com a Elizabeth I. Acho que já mencionei para vocês, até a Elizabeth I foi um dos objetos da minha tese de doutoramento, né? Eu falo da tentativa da Invencível Armada invadir a Inglaterra, na Batalha de 1588. Mas lá, já na Rainha Elizabeth I, ela de fato,
ela tinha, evidentemente, essa preocupação em fortalecer cada vez mais a Marinha Britânica, né? E isso é um ponto fulcral, né, da questão dessa tentativa, dessa hegemonia não tradicional dos ingleses. Então, olha lá que coisa curiosa esse tópico aqui, pessoal. Então, a projeção do poder naval foi o pilar de sustentação da política externa do Reino Unido. A Royal Navy ocupou o primeiro lugar do século, com tecnologia avançada, oficiais de elite e uma extensa rede de apoio logístico, tornando-se um instrumento eficaz da política nacional britânica. Então, você sempre tem que enxergar que esse poder naval britânico sempre foi uma característica de projeção de poder britânica, né? Eles sempre tiveram esse olhar atento, essa visão geopolítica de domínio dos mares. Dominando os mares, dominamos o mundo. É mais ou menos essa perspectiva. Vocês vão fazer a cadeira do professor Júlio, né, de geopolítica, em que ele vai dizer várias escolas de geopolítica, né? E essa é uma das escolas que privilegia o domínio naval. Os ingleses sempre tiveram essa característica, reconheceram como algo fundamental, fulcral, né, para a sua expansão de poder, projeção de poder. Veja que os americanos praticamente vão herdar essa herança também da ideia de poder naval, principalmente a partir do almirante Marra, essa ideia também que é fundamental ter domínio dos mares. Por isso que também essa obsessão dos americanos de terem tanto porta-aviões, né? Vocês estão vendo que agora, nessa guerra com o Irã, praticamente tornou-se ineficiente o uso de porta-aviões. Eles tiveram que afastar os porta-aviões da proximidade dos mísseis e drones iranianos, né, pessoal? Muito interessante esse aspecto, né? Aqui, então, pessoal, o domínio econômico do Reino Unido, aqui eu pego um período maior, não só o período de meu estudo, né, mas para mostrar essa ideia da potência industrial e comercial. Olha lá, pessoal, 66% do crescimento da produção industrial europeia, né, pertencia aos britânicos, né? 19,9%, produção mundial de manufatura, um domínio praticamente muito bem consolidado, muito bem consistente, né, no período de 1830. 53%, 1860, produção mundial de ferro. Veja, tem domínio completo do ferro, que é praticamente fundamental, né, para a produção, principalmente nos setores de defesa e de segurança, né? E 20% da contribuição para o comércio mundial. É, de fato, uma hegemonia, né, nesses poucos números que eu trago aqui para vocês verem esse domínio dos britânicos. E 33% da marinha mercante mundial sob bandeira britânica. Então, mostra também esse amplo domínio, essa ampla hegemonia. Então, aqui um outro aspecto, eu já estou quase me encerrando aqui, pessoal, espero que o encontro de hoje tenha sido proveitoso, satisfatório, a laissez-faire e reduzindo os gastos militares. Então, apesar dessa supremacia econômica, os britânicos tinham essa bandeira, né, do laissez-faire, que vai levando a gastos militares cada vez mais reduzidos, né, de 2% a 3%. Imagine, pessoal, um país que é o principal hegemon do mundo, gastando menos do ponto de vista militar, e sendo bem inferior a outros países, como, por exemplo, a Alemanha, que tinha acabado de surgir, claro, não é o período do meu estudo, mas quando ela surge já está gastando muito mais em termos de defesa, gastos militares, do que os britânicos. Porque, normalmente, qualquer característica que os hegemons exercem, principalmente americanos e soviéticos no século XX, se eu sou um hegemon, eu tenho que gastar mais com a defesa, porque existe o ciclo da corrida armamentista. Né? Então, essa foi a ideia no século XX. Os ingleses já tinham uma outra característica, um outro perfil. Eles faziam a leitura que não havia necessidade de gastos com a defesa. E aqui, novamente, reitero, né, pessoal, a diplomacia é um instrumento mais inteligente, né? É um instrumento mais inteligente, né? Então, veja aqui, pessoal. Opa, perdão. Então, as forças armadas eram vistas como improdutivas, resultando em uma estagnação do exército, em contraste com a modernização industrial e de comunicações. Então, vai haver vultosos investimentos para a modernização industrial, para eles estarem mais avançados do que os demais países, dos seus competidores, e principalmente em comunicações. Era essa a grande preocupação. Então, eles tinham uma preocupação de não ter gastos tão grandes com defesa, o cobertor, eu sempre faço essa analogia, essa metáfora, não ficar curto em outros setores. Então, eram escolhas estratégicas, dilemas estratégicos que os líderes ingleses exerceram nesse período. É por isso que esse trabalho, acho que foi uma contribuição até interessante, foi uma hegemonia, como eu disse, não tradicional, que normalmente a gente verificou, principalmente com americanos e soviéticos no século XX. Né?
eu faço aqui uma provocação, se vocês estão captando um pouco da minha ideia aqui de hegemonia, vocês fazerem isso em relação à China, pensarem isso em relação à China, hoje, século XXI. Seria interessante para aquele que captou mais ou menos a mensagem que eu estou falando aqui, pensar em termos de China, de como é esse exercício de hegemonia por parte dos chineses, né? Então, também aqui eu lanço um desafio analítico, reflexivo, para vocês pensarem essa hegemonia também dos chineses. Aqui, então, pessoal, já os últimos slides, para a gente já concluir, efetivos militares das potências 1816 e 1830. O Reino Unido vai reduzir os seus efetivos militares de 255 mil, um número bem baixo, pessoal, para 140 mil, né? A França vai aumentar seus efetivos de 132 mil para 259 mil. Veja, o que poderia ser o grande rival, que era o grande rival dos ingleses, aumentando os efetivos militares e os ingleses reduzindo cada vez mais. A Rússia manteve grandes efetivos, olha que loucura, pessoal, 800 mil para 826 mil. E aqui, as letrinhas pequenininhas, Prússia, Alemanha e Império Habsburgo também mantiveram e aumentaram suas forças. Então, esses dados aqui, pessoal, que eu trago para vocês, evidenciam a estratégia britânica de mínima força terrestre, apesar de sua grande influência. Veja que, então, são escolhas, dilemas estratégicos que os ingleses fazem, e, diferentemente dos outros países europeus, investimentos maiores em defesa, diferentemente dos ingleses, estão mais preocupados em modernizar as suas indústrias e, principalmente, setores de comunicação, né? Então, aqui, para finalizar o nosso quadro, pilares da hegemonia militar não tradicional britânica. Então, aqui, alguns elementos para vocês memorizarem. A supremacia naval, a Marinha Britânica permaneceu sem rival por um século, após 1815, praticamente, então, o século XIX foi um século britânico, em termos de dominação naval, império colonial em expansão, conquistas estratégicas e comerciais sem rivais sérios, então esse é um outro ponto também importante de chamar a atenção de vocês, e o domínio financeiro, grande crédito em centros bancários e mercados de título com investimentos no exterior. Esse texto que eu vou ler, que a Maite vai me encaminhar, que vocês já tiveram oportunidade de fazer a leitura, ele talvez vai preencher um pouquinho mais, né, talvez dessas lacunas que ficaram nesse meu estudo, né, relativo a esses pilares da hegemonia militar não tradicional britânica. E aqui, novamente, eu lanço esse desafio, pessoal, para vocês pensarem como é a forma de hegemonia chinesa no século XXI. Veja que a hegemonia chinesa no século XXI é muito diferente da americana. Eu já falei várias vezes nas aulas, se vocês prestam atenção nisso, eu digo assim, para os chineses o que é mais importante não é se o governo é autocrático, se é um governo democrático. São apenas negócios. Nós estamos preocupados com negócios. Nós não queremos levar a nossa filosofia confuciana, nós não queremos levar a nossa história chinesa. Não há necessidade de aprendizagem, se aprenderem tudo bem, mas não é essa a nossa preocupação. A gente não quer exportar valores chineses para o restante do mundo. A gente não quer levar esse modelo de sociedade para o resto do mundo. Veja que a forma de exercício da hegemonia chinesa é muito diferente da americana, muito diferente da americana. Então, até lança aqui um desafio. Tem indústria cultural chinesa a ponto de converter corações e mentes, com uma frase de Trotsky, conquistar corações e mentes, nesse sentido, algo que a gente percebe assim, verificável no tempo e no espaço? Imagino que não, suponho que não. Pessoal, o que vocês acharam do encontro de hoje? Apesar que foi bastante breve, mas era essa a ideia que eu pensei para o encontro de hoje, fazer diversas provocações, pensando a questão da escravidão negra no Brasil, os reflexos, os impactos nos dias de hoje. Eu acho que espero que tenha me feito entendido, e também fazer esse quadro diante da provocação da Maite, que foi muito bem feita, né, em relação a essa hegemonia tradicional não militar. Eu achei legal trazer esse quadro para vocês, desse estudo que eu tinha escrito há um tempo atrás. Fico em débito com vocês para encaminhar esse material, que eu não encaminhei no dia de hoje, mas já faço já para vocês. Eu lanço, então, esse desafio, essa tarefa para vocês refletirem, né, em relação a de que forma é esse exercício de hegemonia por parte dos chineses, e outra provocação, que a gente refaz essa provocação num encontro presencial em breve, né? Quais seriam esses pilares da hegemonia chinesa nos dias de hoje? Também, então, lança esse desafio para a gente conversar no retorno lá em abril, né, depois da segunda quinzena de abril,
né? Vai ter esse período longevo lá em Pelotas. Eu compro doce de Pelotas para vocês, trago para vocês, estou brincando, mas a gente se revê, então, em abril, né? Conforme o planejamento da nossa disciplina. Nós vamos ter uma monitora, né? Apenas uma pessoa se inscreveu no processo seletivo de monitoria, fiquei até assustado. Será que eu estou tão assim preterido, né, pela comunidade de alunos de relações internacionais? Somente uma aluna foi inscrita, evidentemente ela foi aprovada, né? Então ela será a nossa monitora na nossa cadeira de História das Relações Internacionais B. Suponho que daqui a alguns anos, não, ano que vem, né, na verdade, apresentem-se mais candidatos, né, para a cadeira de História das RB, que eu imagino que vocês estejam gostando dessa cadeira de História das RB, em comparação, por exemplo, os alunos sempre dizem que gostam mais de História das RB do que História das RA, embora sempre fala, legal, mas a B é muito melhor, né? Certo, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação, me despeço de vocês, uma boa semana para vocês, fiquem bem, tá? Aproveitem a família de vocês, é sempre importante, né, aproveitar, comam bastante ovo de Páscoa e divirtam-se. Até, então, lá para abril. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau para vocês. Uma boa tarde. Obrigado, hein, pessoal, também por terem acompanhado aí o nosso encontro. Fico sempre feliz de revê-los. Até mais, professor. Obrigada, professor. Obrigado, queridos. Valeu. Valeu, senhor. Valeu, queridos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.